Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um texto polêmico aqui, um assunto polêmico, né? E eu pensei muito se gravaria esse vídeo, se a gente ia tratar desse assunto, mas tomei coragem, vamos lá. Vamos enfrentar o texto, né? O texto de Lucas, no capítulo 22, no versículo 44. Então, antes de você tecer algum comentário, antes de você me xingar lá nos comentários, assista o vídeo até o final, pesquise sobre o assunto, faça uma exegese do texto, vai buscar os comentários, né? Para depois você trazer aqui um comentário embasado. Mas não deixe de comentar, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos lá, Lucas capítulo 22, eu vou ler a partir do 43, que diz assim, ó: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então o que acontece aqui? Há pessoas que dizem assim, Jesus suou gotas de sangue, né? Lá no Getsemane, a agonia dele era tão grande que então ele suou gotas de sangue. Vamos lá. Primeiramente, né, Lucas é o único a narrar, o único autor a narrar esse episódio. Se você tem a Bíblia aí, nas versões NVI, a ARA, esse texto, desde o versículo 43, o 43 e o 44, ele vai estar entre colchetes, sugerindo que em alguns manuscritos mais antigos não constam, né, esses dois versículos, essa parte em que o anjo vem consolar e que ele suou como grandes gotas de sangue. Depois eu vou explicar melhor sobre essa questão do porquê nessas versões aparecem entre colchetes, mas vamos trabalhar primeiramente com a hipótese de que esse texto saiu de fato das penas de Lucas, de que Lucas realmente escreveu os versículos 43 e 44. Vamos partir desse pressuposto, depois a gente vai falar com relação às teorias, né? Teoria da omissão, teoria da interpolação, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos primeiro trabalhar com a ideia de que, de fato, Lucas escreveu esses dois versículos. Como já disse, nós só encontramos essa parte, né, a narração deste fenômeno, deste episódio, aqui no Evangelho de Lucas. E os demais evangelhos falam da agonia de Jesus ali no Getsemane, né? Mas eles omitem esse detalhe que, obviamente, seria um detalhe muito importante para ser omitido em qualquer um desses textos aí. Beleza. Se você faz uma leitura natural do texto e uma tentativa de compreender o texto de forma natural, sem nenhum pressuposto, e não só nas versões em português, nós temos nas versões no grego mais antigo, temos na versão de um grego moderno, temos em inglês, em latim, em francês, e todas estas versões trazem esse texto da mesma maneira. Como? O versículo 44, né, em todos esses textos dizem que o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue. O texto não diz que Jesus suou gotas de sangue. O texto diz que o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue. E isso faz toda a diferença numa leitura bíblica. Quando você lê a Bíblia de forma exegética, esses detalhes eles vão fazer toda a diferença na interpretação do texto, né? No sentido do texto. Por exemplo, em outro lugar, a Bíblia vai dizer que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Não quer dizer que nós somos árvores e estamos plantados junto ao ribeiro. Nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença.
né? E não só este exemplo, tem vários outros exemplos também que a Bíblia vai trazer a título de comparação. Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não quer dizer que nós somos sal, de fato, né? Quer dizer que nós temos ali uma função como a do sal, tá? Então, é preciso ter cuidado na hora de tentar fazer uma interpretação de um texto, tentar criar uma doutrina, tentar montar todo um panorama, tá? Com esses detalhes. Tem que prestar muita atenção com relação a esses detalhes. O texto diz claramente, não é preciso fazer nenhum marabalismo, nada desse tipo, para entender que o texto está dizendo que Jesus suou como, o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue, ok? E é importante notar aqui que a ênfase está no suor e não no sangue. A ênfase está no suor e não no sangue, tá? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que a ênfase do texto está no suor e não no sangue. Mas antes disso, eu estava ouvindo, tem um outro vídeo aí no YouTube bem mais antigo que um rapaz traz esse pensamento, ele não traz muitos elementos, mas ele traz essa ideia apenas com a leitura pura e simples do texto, e alguém coloca lá, mas a medicina provou que Jesus suou gotas de sangue. Pera lá, a medicina não provou que Jesus suou gotas de sangue. A medicina provou que é possível alguém, diante de um alto nível de estresse, suar gotas de sangue. Eu estou até aqui aberto com o nome que se dá a isso. Nós tem aqui a hematidrose. Hematidrose, você pode pesquisar aí também, é quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas se rompem e fazem com que o sangue se misture ao suor. Fenômeno ligado a grande estresse emocional. Ok? Então, é um fenômeno que pode acontecer quando a pessoa está exposta a um grande estresse emocional, quando há um rompimento das veias capilares e elas se misturam, então o sangue se mistura ao suor. Aí a pessoa vai dizer, a medicina provou que Jesus suou gotas de sangue. A medicina não provou nada disso. A medicina só prova que é possível alguém suar, né, gotas de sangue, ok? E nós temos aqui a hiperidrose, que é uma produção excessiva de suor, que é o que, assim, é o mais coerente com a narrativa de Lucas, saindo do pressuposto de que realmente Lucas escreveu esse texto, esse versículo. Por quê? Porque Lucas está falando, o texto ali está falando do volume do suor que Jesus transpirou naquele dia. A agonia era grande e ele suava, e o suor dele era tanto que o escritor, quem está narrando o episódio, está dizendo, era como grandes gotas de sangue, ok? Então, essa ideia de que a medicina provou que Jesus suou gotas de sangue, ela não se sustenta diante da exegese do texto, quando você faz a exegese do texto, tá? Então, por que a ênfase está no suor? Por que a ênfase está no suor? E aqui a gente já mistura com a questão da teoria da omissão e a teoria da interpolação. Esse debate ele começa ali a partir do segundo século, se não me engano, onde alguns estudiosos, alguns pais da igreja, eles têm uma cópia do texto que contém essa parte, né? Então, esse versículo 44, algumas cópias contêm o versículo 44 e outras cópias não contêm. Então, começa ali aquela briga de que houve uma interpolação, alguém inseriu
essa parte, né, esse versículo, essa narrativa no texto original de Lucas, e outros vão dizer que na realidade alguém retirou essa parte, né, esse versículo 44 do texto original de Lucas. Qual é a explicação para isso? É que as filosofias gregas já estavam, né, em avanço gigantesco sobre o cristianismo, e se você vai perceber até hoje, a gente ainda tem fragmentos dessas filosofias gregas no cristianismo, e naquela época isso já era muito forte. Você vai ver que Paulo ele tem que brigar, lutar contra várias filosofias gregas, como o gnosticismo, como o estoicismo. Você vai ver João brigando contra o gnosticismo também, contra o serentismo, contra várias filosofias gregas tentando adentrar no cristianismo. Então a ideia aqui é de que alguns cristãos aderiram ao gnosticismo, aderiram a algumas crenças gregas que diziam que Jesus ele não tinha vindo em carne, né? Que na realidade era apenas um espírito ali, as pessoas não viam Jesus em carne de verdade, na realidade era apenas um espírito. E aqueles que acreditam na interpolação, que acreditam que alguém inseriu esse texto ali, vai dizer que inseriu tentando provar que Jesus realmente veio em carne. E aqueles que acreditam na omissão, né, dizem que alguém retirou aquilo do texto porque eles queriam provar que Jesus não tinha vindo em carne. Você percebe que João vai dizer que todo aquele que diz que Jesus não veio em carne seja anátema. Ele começa o evangelho, né, dizendo no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Isso porque havia uma crença de que Jesus não havia sido encarnado, que seria impossível que um Deus assumisse a forma humana, né? Então, para alguns, tentaram inserir essa parte no texto para provar que Jesus veio em carne, e para outros tentaram tirar essa parte do texto para provar que Jesus não veio em carne. Então, por que a ênfase está no suor? Porque um espírito não soa, ok? A ênfase não está no sangue, a ênfase está no suor, porque somente corpos humanos, né, corpos mortais, melhor dizendo, pode suar. Então, se Jesus não veio em carne, ele não teria como suar. Então, o texto traz a ênfase no suor para provar que Jesus veio em carne, ok? E por que nessas versões mais novas vão dizer que os manuscritos mais antigos não trazem esses versículos, nem o 43, nem o 44? Justamente por isso, porque essa guerra aí ela já começou muito cedo, né? Então, existem ali cópias que não tinham esse texto, existem cópias que tinham esse texto, e esse texto no original. Tendo esse texto no original ou não, saindo das penas de Lucas ou não, fato é que o texto não diz que Jesus suou gotas de sangue. O texto diz que o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue, ok? Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês de uma forma bem rápida. E eu peço a você que comente aí, né, compartilhe o que você acha, pesquise sobre o texto, faça uma exegese do texto e compartilhe aqui comigo os resultados da sua pesquisa, os resultados da sua exegese. E se você gosta do vídeo, né, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ajude o canal a crescer e até a próxima. Tamo junto. Valeu!